Bom, então vamos lá. Nessa aula eu vou resolver limites trigonométricos e a gente vai usar os limites fundamentais trigonométricos. Eu vou falar dos dois principais limites fundamentais trigonométricos que a gente tem que lembrar para resolver esses exercícios. O primeiro é esse aqui, que é o limite de x tendendo a zero de seno de x dividido por x. Isso dá 1. Certo? E o outro limite fundamental que a gente tem que lembrar, que é importante, que é o limite, quando x tende a zero, de 1 menos cosseno de x dividido por x. Isso aqui vai dar 0. Então esses são os limites aí principais, limites fundamentais trigonométricos principais. Bom, mas então vamos resolver os exercícios. Exercício 1. Calcule o limite de seno do cosseno de x dividido por cosseno de x para x tendendo a π sobre 2. Bom, esse limite ele pode causar uma certa dúvida de fato do que fazer, porque a gente não sabe muito bem como trabalhar com o seno do cosseno de x, né? Mas se a gente olhar bem, perceba que o argumento do seno, que é o cosseno de x, ele está presente no denominador, né, no cosseno de x. Se a gente olha para o limite fundamental, que é seno de x dividido por x, x tendendo a zero é igual a 1, o argumento é igual ao denominador, né? Então disso a gente já pode pensar no que fazer, né, para tentar chegar nesse limite fundamental, para a gente conseguir calcular. E o que a gente tinha que fazer aqui, quando você não souber também o que fazer, uma das coisas que pode ser que você tem que fazer é usar a substituição de variável. E aqui a gente ia ter que fazer que o cosseno de x é igual a u, certo? E quando o x tende a π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 é, se a gente olhar no círculo trigonométrico, cosseno de π sobre 2 é 0. Então, quando x tende a π sobre 2, o u, que é o cosseno de x, vai tender a 0. Então, a gente pode fazer a seguinte substituição. Limite de u tendendo a 0 de seno de u dividido por u. Então, matou. Isso aí é o limite fundamental. Isso é igual a 1. Ok, então esse limite ele é igual a 1. Bom, agora vamos para o próximo. A gente tem aqui o limite, né, esse limitão aí, de seno de uma função quadrática, x ao quadrado menos 2x menos 3, dividido por x ao quadrado menos 6x mais 9, x tendendo a 3. Primeira coisa também que a gente sempre faz é substituir já os valores, né? Esqueci de falar isso para outra questão. Se você substituir os valores nessa questão aqui, a gente ia chegar numa indeterminação, 0 dividido por 0. E aqui é a mesma coisa. Eu não vou fazer, mas se você fizer a substituição, vai dar 0 dividido por 0. Então a gente tem que sair da indeterminação. Então, o que a gente tinha que fazer aqui era fatorar esses polinômios do segundo grau. E esse primeiro polinômio, as raízes dele são... Eu já calculei aqui. São 3 e menos 1. E as raízes desse segundo polinômio, que está no denominador, é 3 e 3. Então, eu vou fatorar e vou substituir. Então, vai ficar o limite x tendendo a 3 de seno de x menos 3 vezes x mais 1, né? Dividido por x menos 3 ao quadrado. Ok.
Então aqui a gente vai ter que fazer ainda mais algumas coisas, mas a gente pode perceber, né, assim como no exercício anterior, no argumento aqui, ó, tem um termo em comum, né, com o denominador. Então isso pode ajudar a gente a chegar no limite fundamental trigonométrico. E aqui a gente ia ter que fazer o seguinte. A gente podia fazer o seguinte, né? Chamar o x menos 3 de u, né? Fazer mudança de variável. Então, substituindo, ia ficar limite x tendendo a 3. Quando o x tende a 3, o u tende a 0, né? Então tem que pôr aqui. Para o u tendendo a 0, de seno de u vezes x mais 1, dividido por u vezes u, né? Coloquei u vezes u e não u ao quadrado, porque vai ficar melhor para visualizar agora. Que aqui, ó, a gente tem um limite fundamental trigonométrico. Tem uma propriedade que é assim, que o limite de x tendendo a 0 de seno de a vezes x dividido por x, esse limite é igual a a. Então é essa propriedadezinha que eu vou usar. Esse limite aqui, que eu circulei em azul, ele vai dar x mais 1, né? Que é o que está multiplicando aqui o argumento, né? Que é em comum com o denominador. Então esse limite dá x mais 1 dividido por u, que é x menos 3. Se a gente faz... posso colocar u mesmo, né? Aí se a gente faz a substituição, vai ter x mais 1 dividido por 0. Qualquer valor que você colocar ali no x, isso daqui vai ser infinito. Isso aqui vai tender a mais ou menos infinito, né? Depende. Só que agora tem uma questão que a gente não sabe, né? Se o limite vier pela direita, a gente for pegar valores positivos, esse limite vai tender a mais infinito. Só que se a gente pegar pela esquerda, vai tender a menos infinito. Só que a gente não sabe. Então a gente sabe que o limite esquerdo é diferente do limite da direita. Então esse limite, na verdade, não existe. Então essa que é a resposta do exercício. Esse limite não existe. Certo? Bom, vamos para o próximo. Que é o limite de x tendendo a 0 da secante de x menos 1 dividido por x. Esse limite se a gente fizer a substituição direta, a gente vai cair numa indeterminação, 0 dividido por 0. O que a gente tinha que fazer aqui é lembrar que a secante de x é igual a 1 dividido por cosseno de x, certo? Isso que é a definição de secante. Então a gente substitui isso lá no limite. Então vai ter que o limite x tendendo a 0 de 1 dividido por cosseno de x menos 1 dividido por x. Então aí fazendo as contas, vai dar limite de x tendendo a 0. Aqui eu vou fazer MMC, vai ficar cosseno de x, aqui vai ficar cosseno de x, aqui vai ficar 1 menos cosseno de x, tudo isso dividido por x. Eu posso passar esse cosseno para cá, multiplicando x, vai ficar limite de x tendendo a 0, 1 menos cosseno de x, dividido por cosseno de x vezes x. Ok, então aqui já dá para perceber que a gente tem um limite fundamental trigonométrico, que é aquele do 1 menos cosseno de x dividido por x, para x tendendo a 0. Esse limite é igual a 0. Então, se a gente usar a propriedade de limite para separar, aqui ó, limite de x tendendo a 0 de 1 dividido por cosseno de x
vezes o limite de x tendendo a zero do limite trigonométrico, que vai dar zero, que é esse aqui, né? Isso vai dar zero. Então, aqui, cosseno de zero é 1. Então, isso aqui vai dar 1, só que 1 vezes 0 vai dar 0. Então, essa é a resposta. Então, a gente usou aquele limite fundamental que eu mostrei, do cosseno. Bom, agora o último exercício, que ele dá um limite de x tendendo a zero de e elevado a x ao quadrado vezes a tangente de x dividido por e na x vezes x. Bom, se a gente fizer... A gente pode fazer a seguinte coisa aqui. Usar a propriedade de potência aqui, né? Então vai ficar limite x tendendo a zero de e na x ao quadrado menos x, né? Que mesma base você subtrai os expoentes, né? De tangente de x dividido por x. Então, agora a gente vai substituir tangente de x por seno de x dividido por cosseno de x. Então vai ficar limite x tendendo a zero e na x ao quadrado menos x vezes seno x. Eu já vou passar o cosseno para o denominador aqui, multiplicando o x ali. Então, temos aqui o limite fundamental. E esse limite aí dá 1. Então, se a gente fizer a separação, limite de x tendendo a zero e na x ao quadrado menos x dividido por cosseno de x vezes o limite x tendendo a zero seno de x dividido por x. Isso é 1. Esse limite faz a substituição. E elevado a zero ao quadrado menos zero vai dar e elevado a zero, que vai dar 1. Cosseno de zero é 1. 1 dividido por 1 é 1. Então, a gente tem aqui 1 vezes 1. Então, o limite é 1. Essa é a resposta.